Padre, muitos sacerdotes católicos defendem posturas e atitudes socialistas sob o argumento de que Cristo tinha preferência pelos pobres. Às vezes acho que até tem boa intenção. Onde eles erram? Veja, o erro não está na preferência pelos pobres, tá? O erro está na luta de classes. Ou seja, o problema é que aquilo que às vezes se chama preferência pelos pobres não é preferência pelos pobres. É simplesmente uma luta de classes para fazer cair um sistema, implantar uma ditadura socialista e a elite do partido ficar no bem bom. É uma luta pelo poder. É uma luta pelos interesses. Então, o que acontece é o seguinte, a opção pelos pobres, se ela é feita de forma sincera, ela é uma coisa boa. Né? Porque Cristo se fez pobre por nós e a Igreja Católica ela tem uma tradição de 2000 anos onde a pobreza é verdadeiramente um caminho de santificação. A opção pela pobreza. Mas é que eu vejo muita gente tendo opção pelos pobres, mas sem opção pela pobreza. Ou seja, pobreza evangélica no sentido de verdadeiramente você viver com convicção. Mas essa pobreza não pode ser confundida com a destruição, não é, dos nossos valores sagrados. Por exemplo, durante 2000 anos, nós sempre vimos isso. Padres, santos, os padres que são canonizados, pega, sei lá, um São João Maria Vianney, ele usava uma batina que era um trapo, mas quando subiu ao altar, ele vestia as melhores casuras compradas em Paris. Porque a pobreza era dele, mas a glória era do Cristo. O que as pessoas querem fazer agora é o contrário, né? Subir ao altar vestido num trapo e depois entrar num carrão de luxo e ir embora para casa. Se vê claramente que a coisa não é uma opção de virtude, mas é ideologia, né? Então, assim, no fundo, existem padres de boa vontade? Sim, né? Eu conheço padres de boa vontade nessa coisa, mas o que eles não notam é que essa boa vontade não basta, você precisaria realmente do antivírus, que é a verdadeira busca da verdade. Porque as pessoas, eu conheço padres que começaram amando os pobres e tendo uma verdadeira convicção, uma simplicidade de vida, um despojamento, mas exatamente porque começaram a ler livros filomarxistas, etc., terminaram homens para além do bem e do mal. Ou seja, homens que, para depois você defender os interesses, você é capaz de fazer um assassinato moral do outro. Né? O cara era até bem intencionado no início, mas depois não usou o vírus, o antivírus, perdão, não usou o combate, né, à ideologia marxista. Um segundo ponto estrutural dentro da teologia da libertação é a questão da análise marxista da história. O teólogo da libertação, quando lê a história, ele lê a partir de uma análise marxista. Vejam, isso daqui, a Igreja do Brasil já nem nota mais que ela só consegue fazer isso, ler a história a partir da análise marxista. São as chamadas análises de conjuntura, né? Estes gurus da intelectualidade católica brasileira, nem tão intelectuais assim, fazem a análise marxista da história e os senhores padres, os senhores bispos, os senhores católicos caem como patinhos, achando que aquilo é a realidade. Meu irmão, uma coisa é a realidade, outra coisa é o que esse povo inventa para analisar a história.
Mas não, é o caráter científico. Qual é o caráter científico do marxismo? Tudo precisa ser lido a partir da luta de classes. Então, lentamente, gradualmente, eles vão pegando a linguagem bíblica e colocando um conteúdo não bíblico, um conteúdo marxista. Por exemplo, povo. Porque o povo, como teólogo da libertação, gosta da palavra povo. O povo de Deus. O povo. O que é o povo para eles? É uma palavra que não tem o conteúdo bíblico. Povo para eles é o proletariado. Ou seja, é uma classe. Se você é rico, você não é povo. Se você é bispo, padre, você não é povo. Povo é somente o proletariado. Esse é o povo. Então, compreendem que esta ideia da palavra povo não está na Bíblia. Mas eles pegam uma palavra bíblica, o povo de Deus, e colocam um conteúdo marxista. Fazem uma análise marxista, colocam a análise marxista da história e ainda usam a linguagem bíblica disfarçadamente. Você vê uma análise da realidade brasileira a partir desses senhores, você não nota marxismo, porque a linguagem é bíblica, mas o conteúdo é marxista. Outra categoria, também ela, do Evangelho, que eles forçam dentro desta análise histórica marxista, que é a questão da luta de classes, é a ideia de pobre. Não é? Se você for à Bíblia, você vai encontrar os pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de Deus, os anauim do Antigo Testamento, né? Os pobres de Javé. Pois bem, pobre é lido a partir da perspectiva da luta de classes. Gente, essa história de luta de classes para eles é um dogma inquestionável. Ou você está do lado do proletariado, vamos usar a linguagem que eles usam, dos pobres, na luta de classes, ou você está favorecendo o sistema capitalista opressor. Não tem como fugir disso. Meus irmãos, tem como fugir disso sim. Chama-se cristianismo tradicional. Tem como fugir disso sim. Nós não precisamos comer no coxo que eles nos obrigam a comer. Não podemos ficar emburrecidos e entrar dentro da análise que eles fazem. Como se... Porque eles decretaram que o socialismo é a solução. Eles decretaram. Socialismo é uma coisa que não se critica, que não tem erro, que não erra nunca, que não pode ser aperfeiçoado, nada disso pode ser aperfeiçoado. O socialismo é um impávido colosso que não pode ser tocado. Mas quem disse que o socialismo é a solução? Quem me obriga a levar a sociedade para o socialismo? Que tal, ao invés de fazer uma análise marxista da história, fazer a crítica do socialismo histórico, do real, o único socialismo que existiu na face da Terra, que deixou mais de 100 milhões de pessoas mortas, em campos de concentração, campos de extermínio e companhia limitada. Que tal fazer a crítica do socialismo bonito que eles querem implantar? Isso não pode. Então vejam, eles nos obrigam a esta opção, a ficar encurralados nessa realidade da luta de classes. Ou você é a favor do socialismo e, portanto, é contra a injustiça, ou você é a favor do capitalismo e, portanto, é a favor da opressão. Quem foi que disse para você que só tem essas duas alternativas, diabo? Que tal o Evangelho?
O Evangelho. O Evangelho não se define a partir do capitalismo nem a partir do socialismo. O Evangelho, ele existe como tal. E ele não é um projeto político, não. É uma mensagem de salvação. E uma vez recebida esta mensagem de salvação, nós podemos e devemos, como cristãos, usar a nossa cabeça para tentar melhorar este mundo politicamente também. Mas quem foi que nos encurralou nessa alternativa out, ou capitalismo ou socialismo? Como se não houvesse uma terceira via, uma terceira alternativa, que não se define a partir das duas, mas se define por si mesma, que é o Evangelho. Então é evidente que para esses senhores, o magistério, o Papa, o senhor cardeal Ratzinger, estão do lado dos ricos opressores, porque se recusam a fazer essa baixaria que eles fazem dentro do cristianismo, que é pegar todo o cristianismo, destruir por dentro. Eles usam a linguagem cristã com um conteúdo secreto deles. Isso chama-se gnose. O que é a gnose? A gnose é uma filosofia pagã que toma posse da linguagem cristã. Eles entram dentro do cristianismo, usam a nossa linguagem, mas colocam os conteúdos, sorrateiramente os conteúdos deles. E é por isso que o conceito de povo de Deus é usado por eles de forma a interpretar povo de Deus como luta de classes. Povo de Deus é uma realidade contraposta a magistério. O povo contra o magistério. O povo contra os opressores. O senhor Leonardo Boff, no seu livro Igreja, Carisma e Poder, faz exatamente isso. Ele aplica a análise marxista à igreja. Ele diz, o povo espoliado, desapropriado, e os detentores do capitalismo espiritual, que é o clero. O clero se apropriou dos meios de produção do sagrado. E o povo, produção do sagrado quer dizer o quê? Quem que pode celebrar a Eucaristia? Só os padres. Quem que pode perdoar os pecados? Só os padres. Quem que pode interpretar oficialmente a Sagrada Escritura? Só o magistério. Então vejam, uma classe. Vejam como eles leem tudo a partir da luta de classes. Uma classe, a classe clerical, é a classe que tomou posse dos meios de produção do sagrado, enquanto o povo é espoliado. O povo é oprimido, o povo não tem a produção do sagrado. Então o que nós vamos fazer? Nós precisamos pôr luta de classes. E precisamos dar ao povo a possibilidade de fazer isso também. Então o povo vai celebrar a Eucaristia, vai perdoar os pecados, vai interpretar a Bíblia do jeito que quiser, etc. O Papa diz isso com frequência e com clareza. Nós não podemos instrumentalizar a fé, porque a Bíblia não tem uma proposta política. A Bíblia não é uma proposta política. O cristianismo não tem uma proposta política. O cristianismo tem uma mensagem de salvação, que uma vez que você a recebe, você é quem vai ter que usar a sua razão prática para saber como vai resolver os problemas políticos. Porque se você cria uma solução política divina, você está criando exatamente aquilo que o Apocalipse chama de a besta. A besta do Apocalipse é um governo humano, uma política humana divinizada. E a segunda besta, porque são duas bestas no Apocalipse, é a religião que justifica isso. Não há dúvida nenhuma de que hoje a teologia da libertação se apresenta, junto com o marxismo, como sendo as duas bestas do Apocalipse, no nosso contexto atual.